Oi, gente, boa noite. Quem tá grávida aí, coloca nos comentários para eu saber se você tá grávida ou só tentando engravidar, porque hoje eu vou falar um pouquinho sobre o bebê poderoso e quando começa essa formação do neném dos seus sonhos, né? O neném com muita saúde, o neném que realmente tem um desenvolvimento saudável, porque é muito importante que vocês entendam que a gestação é só um momento. E que o mais importante é o que está acontecendo ali durante a transformação desse embrião, desse bebê que está se desenvolvendo aí dentro do seu corpo. E é disso que nós vamos falar hoje, sobre a formação desse bebê poderoso. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Carolina, sou obstetra, sócia e proprietária da Clínica Fada, a clínica que eu já trabalho há mais de 10 anos. E aproveito agora já para te fazer um convite, se você ainda não estiver inscrita na nossa live de amanhã, você tem que se inscrever, porque não vai ser aqui pelo Instagram, tá, gente? Vai ser num canal fechado do YouTube e eu vou te convidar para vir participar e entender quais são os reais pilares que são importantes para transformar o seu bebê num bebê saudável e poderoso, que tem saúde permanente e não apenas que nasça, porque ter uma criança nos braços não quer dizer muita coisa, vocês sabem que não. A gente tem que pensar na saúde que essa criança vai ter no final aí, durante o processo de desenvolvimento. Coloquem para mim se vocês são grávidas ou não, aqui no comentário, ó, por favor. Quem tá aqui, quem tá tentante, quem é tentante, quem está grávida já. A Rê já ganhou neném. Tchau, Rê. Pra você não, a menos que você queira mais um bebê. A Rê é uma fada poderosa que teve um parto natural, um parto humanizado bem bonito, tá? Então ela já é uma fada. Quem está grávida aí, coloque aqui pra mim nos comentários, gente, ou tentante. Se você não é grávida, se você não é tentante, se você não pretende engravidar, bye bye. Eu te vejo em outro momento. Não vou falar nada sobre ciclo menstrual, nada sobre DIU, nada sobre corrimento, que é o que vocês me perguntam muito ali nos directs, né? Eu vou falar apenas para grávidas e tentantes hoje. Se você conhece alguma grávida, se você sabe de alguém que está nesse planejamento de construir realmente uma gestação com bebê saudável, uma gestação com menos dúvidas, convide ela aqui para a live. É só vir nesse botão aqui do lado, ó, nessa setinha, e encaminhar para quem você sabe que quer engravidar, porque a gente vai falar um pouquinho disso hoje. A Yara também é fada, a Yara não serve, a Yara já tem bebê. Aline grávida, parabéns, Aline. Quantas semanas você tá, Aline? Carol, gravidinha também. Quantas semanas, Carol? Coloquem aqui pra mim, pra eu focar na idade gestacional de vocês. A Simone também. Simone, ponha quantas semanas gestacional você está, por favor. Que aí eu vou desenvolver a partir do tempo de gestação de vocês. Mari, essa é uma pergunta que hoje eu não vou me focar aqui na live, tá? Se esses indutores de ovulação, eles têm uma boa indicação. Já usei, eu uso para algumas pacientes, tem outras marcas que são mais eficazes e seguras, mas não é o nosso foco hoje, então eu não vou te responder para agora, mas depois você manda o direct lá que eu tento te ajudar. Simone 17, Carol tá com 10... e a Bruna tá com 14. Parabéns. Já se inscreveram pra live de amanhã? Não vai ser aqui no Instagram. Então, eu quero que vocês corram em algum link lá na minha bio e se inscrevam para essa live, que vai ser muito transformadora pra gestação de vocês. Gente, qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é fazer com que vocês não tenham dúvidas. E é pra você que eu estou falando. É pra você que eu venho trazer esse conhecimento. Então, se você tá aqui, tá grávida ou tentando engravidar, eu quero te ajudar nesse processo. Quando eu te peço para colocar alguma coisa aqui nos comentários, para interagir, é porque eu quero te ajudar e não só falar por mim. Porque eu já tenho o meu conhecimento e eu vou saber desenvolver ele em determinadas situações, dependendo da idade gestacional, do tempo de gravidez que você está. Então, dependendo da cliente que eu recebo, eu vou direcionar aqueles questionamentos para aquela idade gestacional. Então, é por isso que eu tento entender um pouco mais sobre vocês. Se você é tentante, faz diferença. Se você já está grávida, faz muita diferença. E eu quero direcionar essa live para você. E o que é um bebê poderoso? O principal de tudo é a gente entender que
que o nosso filho, ele precisa ter saúde permanente. A maioria das grávidas pensam que o importante é nascer, é segurar esse bebê no braço, e não, gente. O que eu quero é esse filho a longo prazo, agradecendo tudo que eu fiz para ele quando ele estava dentro da minha barriga. Todos os nutrientes, todas as minhas ações que contribuíram para que ele se desenvolvesse corretamente e para aquelas célulazinhas lá do começo estarem no melhor potencial de divisão celular possível. O que quer dizer isso? Que essas células sejam menos doentes. Eu quero que essa criança que você carrega aí, ou pretende carregar, ela te agradeça no futuro, porque ela vai viver 60, 50, 70 anos, 104 anos, como viveu meu avô, mas com saúde, que é o mais importante. Não apenas ficar com idade e às vezes um monte de doenças, né, de comorbidades que a gente já sabe que acontecem mesmo antes desse bebê nascer. Isso é chamado de conceito DORAD. E esse conceito, ele fala que essas doenças que a gente manifesta durante a vida adulta, elas começaram lá atrás, quando a gente estava ainda dentro da barriga da nossa mãe. Então, obesidade, hipertensão, síndrome metabólica, diabetes, né? Um monte de alterações, o risco de câncer, não começa simplesmente com estalar de dedos. Começou lá na barriga da sua mãe. Por quê? Porque quando você estava lá dentro, você já recebia interferências ambientais. Vocês viram aqui nos meus stories que eu coloquei uma foto sobre esposoma. Vocês viram sobre esposoma? O que é o esposoma? É a exposição a agentes que podem modificar a nossa saúde, que podem interferir no nosso metabolismo celular, que podem diferenciar o que as minhas células estão programadas geneticamente para produzirem de proteínas e terem as manifestações fenotípicas. O que significa isso? O meu cabelo é preto porque eu carrego um gene de cabelo preto ou castanho que seja, e se em algum momento esse gene tiver uma alteração, ele pode modificar. É claro que eu não tô falando aqui de cabelo, eu tô querendo que você entenda que existe uma característica no meu gene que sofre interferência do ambiente. Então, esses esposomas, essas exposições que meu organismo tem com relação ao meio ambiente, por exemplo, radiação. Muita gente adora deitar com um celular na barriga, né? Com tablet ou computador em cima da barriga e tem um bebê crescendo ali. Ou mesmo o marido, às vezes é infértil, o marido tem dificuldade para engravidar, porque às vezes está colocando ali o celular muito perto do testículo. Isso libera um campo magnético que pode alterar, sim, a formação de células. Essas células iniciais, que são as células germinativas, que são muito sensíveis. Deixa eu só arrumar aqui, que eu tô achando que o meu ring LED aqui tá caindo, gente. Senão, não vou conseguir terminar. Peraí. Aí... Então, os esposomas são substâncias que podem alterar a manifestação programada para acontecer, manifestação genética. Eita. Por exemplo, poluentes químicos, poluição do ar, como metais pesados que saem dos poluentes, né, dos gases de veículos, poluição atmosférica, alimentação, tudo isso é um conjunto de substâncias que podem alterar a manifestação dos nossos genes. Isso é o esposoma. Isso interfere na nossa saúde a longo prazo. Imagina de um bebê que está ali se formando, né? Eu sei que tem muita gente que tá aqui agora, que é grávida, porque eu não vi ainda ninguém que seja tentante, ou se alguém que é tentante entrou depois de eu ter pedido aqui na live para colocar se era tentante ou não. Coloquem aqui, por favor, aqui no comentário, se você que é tentante, para que eu fale e direcione para você, que aí eu vou te
responder mais sobre isso. Com relação às pacientes que comentaram aí que estão com 10, com 14 semanas, então, a gente tem que entender que esses esposomas, que essas substâncias que tem no meio ambiente podem interferir no desenvolvimento do seu bebê, né? Ah, Marília, tá ótimo. A Marília é uma tentante. O mais importante, gente, de uma tentante é que ela tem que se preparar. O casal tem que se preparar para que ofereça o melhor dos seus genes para a formação desse bebê. Então a gente fala assim, quando eu tô pensando em engravidar, eu tenho que, no mínimo, 3 meses antes, procurar um profissional para avaliar todos os meus nutrientes. Que nutrientes são esses? Vitaminas, como, por exemplo, vitamina C, vitamina D, zinco, selênio, ferro, ferritina, avaliar seus hormônios, avaliar todos os seus parâmetros de hemograma, de glicose, de tireoide, que é extremamente importante. Nesse conjunto de avaliações, o médico vai detectar se existe a necessidade de um tratamento específico. Por exemplo, a maioria das pessoas que às vezes chegam no pré-natal tem o TSH acima de 2,5. A maioria dessas pacientes acima de 2,5... Opa, tá caindo aqui, gente, desculpa. Vou tentar segurar. Já chegam, às vezes, grávidas e eu preciso tratar essa paciente, porque o TSH tem uma responsabilidade tanto no desenvolvimento ali da migração neuronal desse bebê, eu tô segurando com a mão agora, vai ficar legal, do desenvolvimento de migração neuronal, como também um risco maior para esse pré-natal em si, com risco maior de parto prematuro, de problemas de cognição da criança. E eu tenho que tratar essa paciente. Se ela tivesse em outro momento, se ela não estivesse grávida, a gente não ia precisar tratar essa paciente. Eu vou trocar aqui do meu ring light, espera. Vou tirar daqui e colocar em cima da mesa, que é melhor. Se o som abafar, vocês me falem, por favor. Aí, se essa paciente não tivesse grávida com TSH maior que 2,5, ela estaria normal. Mas como o TSH dela está alterado para uma grávida, eu já vou iniciar o tratamento, a profilaxia, para que ela engravide e esse bebê tenha melhores desenvolvimentos ali, migrações de células que a gente considera células que vão formar o tecido nervoso desse bebê. Isso é um dos exemplos que eu quero te dar. Por exemplo, existem as suplementações vitamínicas de ômega 3, e tanto para a mãe quanto para o bebê, para o marido, para que esse bebê ele tenha um desenvolvimento, um potencial cognitivo melhor. Então, antes mesmo da gravidez, a gente já começa esse estudo, já começa essas avaliações para que essas células tenham o melhor desenvolvimento possível ali, e na hora de formar o neném, exista uma qualidade melhor desse material genético com menor risco de abortamento, certo? Durante o pré-natal, a gente vai continuar fazendo as avaliações desse bebê, gente. Não é simplesmente um beta-HCG positivo que significa para mim que essa gestação ela é saudável. Porque às vezes você traz para mim um beta-HCG e esse neném nem consegue se desenvolver, esse neném não tem um embriãozinho ali. Ou essa gestação, ela é uma gestação que não vinga, né? Que as pessoas falam, não vai para frente. Por que não vai para frente? Porque a qualidade desse material genético lá atrás, que começou bem antes dessas tentativas, não era uma qualidade boa. O bebê tem uma alteração de quantidade ou de qualidade desses cromossomos e ele não se desenvolve. Doutora, tá, muito bem você falar sobre as tentantes, mas pra mim que tô grávida, porque algumas de vocês já colocaram aqui que vocês estão de 11, de 14, né, de 20 semanas. Quem já está grávida, a gente tem que pensar em como fornecer a nutrição adequada também para esse bebê, porque ele precisa ter um ambiente saudável ali dentro do útero. E eu falo muito aqui nos meus stories sobre essas condições de exposição ambiental que podem interferir na formação do bebê. Quando o neném está se desenvolvendo, a gente tem que pensar muito no cérebro, né, no desenvolvimento neurológico desse bebê. E a gente está em meio ambiente que é muito contaminado. A gente tem metal pesado no ar, metal pesado em substâncias que a gente utiliza, por exemplo, o batom é cheio de chumbo, né, batom vermelho principalmente. Tintas de cabelo tem chumbo, as colorações com amônia, produtos que a gente faz para cílios, né, aqueles
aquelas colinhas que a gente coloca aqui bem perto da mucosa do olho para colar o cílio, aquilo tem substância química que é absorvido na mucosa. E olhem para mim, que os estudos já chegaram a detectar substâncias, partículas dessas substâncias derivadas do plástico, que é do petróleo, lá na placenta, para vocês verem que isso chega até o bebê. Então, a gente tem que ser o mais natural possível. Quanto menos exposição a essas substâncias, esses esposomas, mais saudável será para o desenvolvimento desse bebê. E entendam que a gente está correndo contra o relógio. A gente está querendo que esse bebê, ele tenha, assim, o mínimo de agressão possível. Porque uma célula que é hoje, amanhã já são 6, 8, 18 e vai formar um órgão inteiro. Então, quanto menos agressão eu levar para essa única célula, menos órgãos mal formados ou doentes eu também tô gerando no meu bebê poderoso. Porque essa é a nossa intenção, que o seu filho tenha mais saúde depois. Bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ó, tem uma interrogação aqui, ó. Deixa eu colocar meu dedo. Uma interrogação aqui, é só colocar na interrogação, tá, gente? Pra eu não me perder aqui nessa entra e sai de gente. E aí, o que é importante que eu saiba? Lá no primeiro trimestre, a gente tem que avaliar as características desse bebê. Esse bebê não tem que ser poderoso? Ele não tem que ser saudável? Qual é a primeira forma para eu avaliar, o primeiro jeito que eu tenho para saber se realmente esse bebê ele tem uma quantidade boa de células ali? Uma das primeiras formas é colher o exame de sangue, que a gente chama de NIPT. Em algumas pacientes a gente pode fazer, que ele dá ele faz uma avaliação indireta, quer dizer, não é direto do bebê, da quantidade, da qualidade do material genético daquele bebê. Porque as células do bebê, elas passam também para a circulação da mãe. E quando eu faço esse exame de NIPT, que algumas pacientes com alterações no ultrassom morfológico ou que tem um risco maior de malformação, a gente pode pedir. Nessas pacientes, a gente vai avaliar a qualidade dessas células do bebê, porque ele pode me mostrar que o bebê tem uma síndrome de Down, pode mostrar uma síndrome qualquer ali, uma trissomia desse bebê, e para que eu fique atenta e possa oferecer um acompanhamento mais direcionado para a patologia do bebê. Isso é um exame que pode ser feito de forma indireta, que é no sangue da mãe, e que ele não é agressivo para o bebê. É claro que de 11 a 14 semanas, geralmente com 12 semanas, a gente pede o ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Esse ultrassom morfológico de primeiro trimestre, ele vai avaliar as características desse embrião. Se esse embrião tem um risco maior dessa trissomia, ele vai avaliar a característica da placenta desse lugar onde está sendo formado o bebê, para que a gente saiba se existe um risco também de hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, né? Através dessa avaliação da placentação. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês percebam, que o bebê, ele é um termômetro da saúde da mãe. Então, quando a gente avalia ali que esse bebê tá saudável, tá bonitinho, existe uma grande possibilidade dessa mulher tá sendo bem nutrida, de o sistema metabólico dela tá funcionando bem, dessa mulher ter apresentado as alterações de saúde já organizadas para que essa gestação seja saudável. Então, na verdade, ele é uma medida indireta de que o ambiente está saudável, que essa mãe é saudável, que essa mãe vai oferecer o melhor ambiente ali para o desenvolvimento do bebê. Então, ele é um termômetro dessa mãe também. O neném saudável, ele é um reflexo do que está acontecendo nesse corpo. E o contrário também é verdadeiro. Quando existe uma alteração no desenvolvimento desse bebê, eu tenho que pesquisar quais são os aspectos na vida dessa mãe, dessa gestante, que podem ter contribuído para que esse bebê tenha uma complicação de saúde, ou mesmo uma complicação de abortamento, né? As pacientes, às vezes, que têm
uma alteração de sono, alteração nutricional, alteração de estresse, elas podem ter um risco habitual, assim, aumentado, um risco maior para um abortamento, para uma perda gestacional precoce. Então, essa organização aí de como está a saúde da mãe, ela reflete no bebê. Então, é um conjunto, né? A gente tem que entender que mãe e bebê não se desconectam desse processo de saúde completa. A gente sabe que tem o bebê, tem a placenta e tem a mãe, e eles são interconectados. Quando eles estão saudáveis, é um bom sinal para mim. É um sinal que esse conjunto ele tá fluindo muito bem. E aí eu quero te falar sobre aquelas alterações que você deixou de tratar lá atrás. Por exemplo, se você é diabético, se você tem uma doença vascular, se tem um risco aumentado de pressão alta, de pré-eclâmpsia, você vai ter um risco maior de alterações na placentação, no lugar que esse bebê está formando o ninho dele. E daí você vai complicar com o desenvolvimento desse bebê e complicar com dificuldade de crescimento, complicar com uma placenta que não nutre eficazmente esse bebê. Você vai complicar com, às vezes, uma nutrição inadequada, porque essa placenta ela não vai conseguir levar essa otimização para o desenvolvimento do bebê. E esse bebê ele para de crescer, ele para de se desenvolver adequadamente. Isso complica a saúde dessa criança a longo prazo. Por isso essa importância de, antes de vocês tentarem a gestação, vocês se programarem, vocês se atentarem para organizar esse metabolismo e principalmente para que vocês tenham uma saúde mais bem estruturada, para que, se faltar se tiver um desequilíbrio ali, esse bebê não sofra com o tempo, porque ele é o termômetro dessa gestação. Vocês já viram que lá no ultrassom vai ser avaliado a quantidade de líquido do bebê, vai ser avaliado o percentil do bebê. Vocês já viram isso, gente? É muito importante que vocês se atentem à curva de crescimento desse bebê. Quando essa curva de crescimento ou ela sobe ou ela desce mais que 2 percentis, cuidado que não são 2 números consecutivos, são mais que 2 percentis. Quando existe uma alteração desses percentis, pode estar acontecendo algum problema no desenvolvimento desse bebê. Então, quando você pega seu ultrassom e vê lá, ó, meu bebê hoje está no percentil 30, no mês que vem ele está no percentil 50, ok, tem 2 percentis, né? Mas se ele sobe demais isso, mais que 2 percentis, eu vou me preocupar, eu vou saber que está chegando um excesso ali de substâncias que estão fazendo esse bebê crescer demais. E uma delas é a glicose. Às vezes o triglicérides também faz isso, tá, gente? Ele pode chegar até o bebê e fazer esse bebê engordar demais, o que não é saudável, tá? A gente sabe que aqueles bebês grandes demais, eles são bebês com piores condições de saúde do que os bebês que estão dentro da curva de percentil da normalidade, que a gente considera entre no máximo 90 e 10. Aí a gente tem que acompanhar isso desde o começo ali do desenvolvimento do bebê. De preferência, fazer essa avaliação constante para entender quais são as alterações que vão acontecerem no desenvolvimento ali do bebê que gerem dúvidas. Uma outra coisa, às vezes o neném tá no percentil 30 e ele passa pro percentil 10. É um motivo de atenção. Por que esse neném tá parando de crescer? Será que essa placenta tá envelhecendo? E sabe, essas substâncias que a gente falou lá no começo, que são os esposomas, são substâncias que vão pra placenta e envelhecem essa placenta. Essas substâncias, elas intoxicam a placenta e elas fazem com que o bebê tenha menos substâncias chegando ali para oxigenar, para nutrir esse bebê, e ele para de crescer. Simples assim. Certo? Com relação também ao ultrassom, quero lembrar vocês da quantidade do líquido, né? É muito importante que vocês vejam ali a curva de normalidade desse líquido. Geralmente, o líquido normal vai entre 8 e 20, geralmente até 18 ou 22 a gente ainda considera dentro da normalidade. Quando esse líquido ele está abaixo de 8 ou quando esse líquido está acima de 22,
é uma necessidade de um acompanhamento mais direcionado, porque esse bebê pode estar recebendo excesso de glicose, pode ter uma restrição de crescimento por fatores de nutrição placentária, quer dizer, tem um risco ali de subnutrição ali para esse bebê. Esse bebê, ele pode ter uma infecção, esse bebê pode ter um excesso de carboidratos chegando, e essa mãe às vezes não se ateve a fazer os controles dietéticos e de exercício físico para programar de uma forma mais organizada o desenvolvimento dessa criança. Então, a quantidade de líquido que a gente avalia ali no ultrassom é para saber exatamente se existe alguma coisa que foge do parâmetro da normalidade que possa preocupar o obstetra. Os bebês, quando eles têm uma pequena quantidade de líquido, com menos de 8 de ILA, às vezes eles querem dizer pra gente o seguinte, que tem uma dificuldade de nutrição chegando até ele. E durante o processo do parto, né, durante o envelhecimento dessa placenta, o amadurecimento aí dessa placenta, pode acontecer de piorar essa situação e levar à complicação que é chamada de sofrimento fetal. Alguém aqui já deve ter ouvido falar sobre sofrimento fetal, né? Que a gente tem tanto sofrimento fetal que é crônico, que veio lá do comecinho, antes de 32 semanas, como sofrimento fetal agudo, que é detectado após essas 32 semanas e que me mostra uma necessidade de intervir nesse bebê para que a gente tenha ainda a segurança de fazer esse neném nascer vivo. É bem trágico, mas é assim que acontece. Mas vocês têm que entender que é possível fazer esse controle. E esse controle é feito quando eu olho para o seu exame com um olhar crítico, que eu entenda o que está por trás de todo esse mecanismo. Será que a quantidade de líquido tem a ver com seu triglicérides alto, com sua glicose alta, com a sua fisiologia, que já tinha uma quantidade mais alta desde o começo e que ainda está no comecinho da gestação, porque com o envelhecer da gestação, com o passar do tempo, chega lá no final, gente, a gente começa a diminuir naturalmente a quantidade desse líquido amniótico, tá? É comum que isso aconteça. Perto do nascimento, perto do parto, a quantidade vai reduzindo. Isso não quer dizer que você está perdendo líquido, que é uma dúvida muito comum das gestantes, né? Chega lá, no finalzinho tem menos líquido que tinha no ultrassom anterior e acha que está perdendo. Não, simplesmente está deixando de ter aquela renovação constante. Essa placenta, às vezes, ela está envelhecendo e produzindo um pouco menos de líquido. Além disso, o bebê ele está sempre engolindo aquele líquido amniótico. Ele faz xixi, ele engole. Se ele não tem uma anormalidade anatômica, quando eu fiz o ultrassom morfológico, eu percebi que esse bebê era saudável, que ele não tinha dificuldade para deglutição, que a bexiga estava ok, que ele não tinha nenhuma alteração no sistema excretor ali da uretra, a gente sabe que a quantidade de líquido ela vai se renovando durante o processo de gestação. Então esse líquido, o neném engole, faz xixi, engole o líquido, urina o líquido, e com o decorrer do amadurecimento desse processo da placenta, né, da amadurecimento da placenta, acontece a diminuição do líquido amniótico de forma segura, de forma ainda fisiológica. A gente fala que é natural que isso aconteça, mas tem que estar atento, porque uma paciente que tinha 22 de líquido, se de repente ela tá com 8, alguma coisa aconteceu. Algum processo ali dentro pode não ter sido avaliado e corrigido a tempo. A gente sabe que, às vezes, a gente deixa de perceber, né, que existe um risco ali de uma rotura prematura de membranas, então às vezes começa a vazar esse líquido mesmo, ou essa paciente ela tá fazendo uma hipertensão gestacional e essa quantidade de líquido diminui. Isso pode acontecer em pressões altas. E aí a gente tem que avaliar todo esse conjunto para saber o que realmente pode estar comprometendo a saúde do bebê. Um outro parâmetro que é avaliado no seu ultrassom, que talvez você não tenha percebido, é a circunferência da barriga do bebê. Ela me mostra indiretamente o tamanho do fígado desse bebê. Qual é
a reserva hepática de glicogênio, de ferritina que tem ali dentro desse fígado. Então, quando eu avalio um ultrassom, eu tenho que perceber qual é o tamanho da circunferência desse bebê abdominal. Porque se ela tiver acima de 75, me sugere que esse bebê está com a barriguinha grande demais. Pode ser que essa mulher esteja ingerindo muita glicose ou ela seja diabética, talvez, e não tenha sido observado. E essa glicose em excesso, ela pode depositar ali no fígado do neném, aumentando o tamanho da barriguinha do bebê. Isso não é saudável não, tá, gente? Significa que esse bebê, ele vai ter mais complicações pelo excesso de açúcar que chegou até ele. Esses nenéns que têm excesso de açúcar, eles podem ficar um tempo maior na UTI, tem um risco maior de doenças respiratórias, eles têm um risco maior de alterações cardíacas também, e principalmente, e o mais perigoso de tudo que eu acho, é lá no futuro desenvolver alterações metabólicas, alterações nutricionais, alterações de saúde, como diabetes, como síndrome metabólica, hipertensão. Então, às vezes, o neném, ele sai bem dessa situação, mas lá na frente, ele vai repercutir com toda essa história que aconteceu na barriga da mãe. Isso é chamado de efeito DOHAD. Se você não sabe, é D-O-H-O-A-D. DOHAD. Esse efeito, gente, ele, na verdade, ele quer me falar o seguinte, que tudo que eu sou agora depende muito do que aconteceu lá atrás na barriga da minha mãe, quando eu estava lá dentro. Porque eu fui exposta a essas substâncias, a esses esposomas, a esse meio de vida que a minha mãe levava. Isso tudo interferiu na minha saúde de hoje. Olha só que poderoso que é. Deixa eu ver aqui, a Carol tinha perguntado. Tem algum exame de sangue que identifique síndromes ainda na gestação? Então, o NIPT, ele é bem completo, ele é bem sensível, Carol. Ele é um exame, às vezes, recomendado para pacientes com riscos familiares ou que têm uma idade da gestação atual mais avançada, porque a gente sabe que acima de 36 anos existe um risco maior de malformação pro bebê. Então, ele mostra de uma forma mais sensível, né, e menos invasiva, que é o mais importante. Ele detecta partículas do bebê no sangue da mãe, e nessas células é avaliado as trissomias, principalmente trissomia do 21, do 13, do 18. Só que é um exame que os convênios não cobrem, tá, gente? Você tem que fazer esse exame de uma maneira particular. Você tem que conversar com seu médico vai recomendar, e aí você tem que arcar com isso. Eu não sei preço, mas não é barato também não. Ou quando tem alguma sugestão de que o ultrassom morfológico não está perfeito, do jeito que a gente gostaria. Por exemplo, às vezes tem uma alteração da translucência nucal isolada e isso preocupa muito a família. E nem sempre isso quer dizer que existe uma alteração no seu bebê. E aí, para a mãe ficar com o coração tranquilo, ficar sossegada, ela vai lá e faz o NIPT para avaliar as condições dos cromossomos desse bebê, né? Qual é a chance de trissomias, de alterações que podem estar provocando essa alteração da translucência nucal, que é feito lá no morfológico do primeiro trimestre. Agora, que existem exames que são invasivos, tá, gente? Existe um exame que vai lá na placenta do bebê, pega um pedacinho dessa placenta e avalia esse material, como se fosse a placenta. Eu tô falando assim para vocês entenderem. Existe um exame que vai lá no líquido do bebê, pega esse líquido e avalia essas células, mas são exames invasivos, que tem um risco maior para o bebê. O NIPT, ele é feito no sangue. A Cláudia tá tomando uma vitamina D com metilfolato
e se deve tomar até ficar grávida ou não. Sim, você deve tomar, inclusive depois de grávida, tá, Cláudia? É muito importante que você se programe. Não é só uma vitamina que vai ajustar o que você precisa para engravidar. É super importante que quando vocês queiram engravidar, vocês procurem um atendimento do parceiro conjuntamente. Então é importante levar o parceiro junto para saber qual é o perfil nutricional desse parceiro, se falta alguma vitamina, e não é só vitamina metilfolato que precisa numa gestação, a gente precisa do complexo em B quase que todo, a gente precisa de B2, de B9, que é o metilfolato, né, a gente precisa de B6, de cianocobalamina, que é a B12, a gente precisa de ômega 3, a gente precisa de ferro. Às vezes tem carência de selênio, às vezes tem carência de vitaminas, então eu preciso entender o que está faltando. Só de uma forma geral, se você já fez essa avaliação e está tentando engravidar, você vai manter o uso dessa substância até a gravidez. Mas eu espero que os seus níveis de vitamina D estejam adequados. E entendam para mim que os trabalhos mais recentes comprovam que a vitamina D acima de 40 é realmente segura para quem está tentando engravidar e não só ter um nível basal ali de segurança. Então a gente tem que saber sobre isso, porque às vezes o profissional ele fala, tá dentro de um nível mínimo aqui, tá tudo bem, e passa essa dose de manutenção, porque você viu aí que você só tem 1000 de vitamina D, você não tem uma quantidade alta da vitamina D, e às vezes é necessário otimizar a sua vitamina, que na verdade é um hormônio, tá? Antes dessas tentativas. A Joyce. Sou pré-diabética, tomo metformina à noite. Meus exames estão bons. Teria uma gravidez saudável? Joyce, primeiro de tudo, para se ter uma gravidez saudável, o seu metabolismo tem que ser otimizado. Quando a gente está diabético, é como se você tivesse com dificuldade em quebrar essa glicose, em metabolizar, em fazer com que essa glicose entre para dentro da célula. E essa glicose em excesso, ela faz um mecanismo que a gente chama de glicação proteica. Ela vai lá nas proteínas do seu corpo e ela intoxica essas proteínas. Então o excesso de açúcar nunca vai ser saudável. O que a gente precisa, diabética 2, você precisa conversar com o seu endócrino, aumentar a atividade física. Você precisa tentar organizar essa alimentação de uma forma que você leve menos açúcar para o seu organismo. A partir do momento que você tiver com essa glicose otimizada, que você tiver com seus parâmetros todos suplementados, né, principalmente com as vitaminas que eu já comentei, metilfolato, complexo B, hormônio D, a gente pode iniciar essas tentativas sim. Os trabalhos aqui no Brasil, eles não são claros com relação à segurança da metformina durante o processo de gestação. Então, alguns autores preferem reabordar essa terapêutica com o uso de insulina. Às vezes vai ser necessário a troca da metformina por insulina. Mas entenda para mim que o mais importante é você desinflamar o seu corpo, aumentar a atividade física, adequar o seu peso, perder o máximo possível de gordura abdominal, porque às vezes a gente tá com um peso adequado, mas tem gordura abdominal, né? Para você desinflamar o seu corpo. Isso vai ajudar você a ovular melhor. Inclusive a metformina também contribui para essa ovulação, só que ela sozinha, ela isolada, ela não tem eficácia. Eu preciso de um conjunto de ações. E aí você vai programar